Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar para vocês um sistema operacional Unix-like chamado Open Indiana. O Open Indiana ele é um sistema operacional baseado no Illumos e por sua vez é um fork do Open Solaris e foi descontinuado pela Oracle em 2010. Para quem não sabe, o Open Solaris ele é uma versão open source do Solaris, mantida atualmente pela Oracle. O Solaris ele foi inicialmente desenvolvido pela Sun Microsystems e ela foi adquirida então pela Oracle. A empresa então Sun Microsystems ela foi adquirida pela Oracle. O Solaris passou a ser desenvolvido pela Oracle, passou a ser mantido pela Oracle. E aí eles acabaram abrindo o código como Open Solaris, e aí esse projeto acabou sendo descontinuado. Só que antes disso a comunidade criou uma bifurcação com o nome de Open Indiana, sendo então desenvolvido até hoje. Atualmente então o Open Indiana ele pode ser usado em servidores, armazenamento de dados e em aplicações que exigem alta confiabilidade. E também ele busca manter a compatibilidade com o Solaris 11 mantido pela Oracle. E se você quiser testar como você vai fazer o download, você vai aqui em download, aqui você vai ter algumas informações em relação à instalação e atualização. E aqui você vai ter as opções para você baixar. Você vai ter a versão Live DVD, Live USB, instalação via texto, instalação mínima e Cloud Image. Todos os 64 bits. Atualmente eles não estão mais fornecendo versões de 32 bits. E aí você escolhe aquele que você quiser testar. No caso eu acabei escolhendo a versão Live DVD, que é uma imagem ISO. Mas geralmente o pessoal vai acabar escolhendo então a versão Live USB, já que tem muita gente que opta agora atualmente por esse tipo de instalação via Live USB, ou então pelo Ventoy você pode usar o Live DVD normal, que vai ser uma imagem ISO, vai funcionar perfeitamente. Iniciou o Open Indiana no Live CD, e você já pode notar que você pode fazer a instalação de duas maneiras, no modo gráfico ou no modo texto. Aqui para facilitar eu vou no modo gráfico mesmo, mas para quem quiser pode usar o modo texto. Então vamos abrir um instalador, e esse é o instalador, até que ele é bem fácil, até que ele é bem intuitivo. Aqui é uma tela de boas-vindas, nós vamos em avançar. Aqui você já começa no particionamento. Você pode usar duas opções, usar o disco inteiro, e daí ele vai mostrar que o disco inteiro será apagado, ou particionar o disco. Aí você pode usar essas duas opções. Aqui no exemplo do vídeo eu vou usar o disco inteiro. E agora a gente vai em avançar. Aqui você vai escolher o fuso horário. Tem os pontos para você selecionar que vai facilitar bastante. Agora nós vamos em avançar. E aqui a localidade, no caso o idioma. Ele já selecionou o português e já selecionou o território. Vamos em avançar. Aqui você vai configurar a senha de root e o usuário. Então nós vamos configurar a senha do root e o nome de usuário. E aqui você vai colocar a senha. Opcionalmente você pode mudar o nome do computador. Agora você vai em avançar. Aqui é um resumo que ele mostra. Você vai em instalar. E agora ele vai instalar, é só aguardar concluir a instalação. Após a conclusão da instalação, é só reiniciar. Iniciou o Open Indiana após a instalação. E vocês podem perceber que a interface gráfica que ele está usando é a interface Mate. A princípio era a interface Gnome, só que agora mudaram para a interface Mate. Na época que fizeram o fork do Open Solaris, o Open Solaris ele usava o Gnome 2. Então agora o Open Indiana ele está usando o Mate. Então aqui em aplicações, ele vai vir com o Firefox como navegador padrão. Vai ter algumas ferramentas de desenvolvimento. Aqui em escritório ele só vai vir com um dicionário e um visualizador de documentos, que no caso é um visualizador de PDF. Ele tem algumas ferramentas do sistema.
Ele vai vir com o Thunderbird, com o Pidgin. Ele vai vir com algumas ferramentas de multimídia, como o Brasero para gravar CD e DVD. E também um ripador de CD. Ele vem bem básico mesmo, bem simples mesmo. A interface dele, o tema dele, ele é típico do OpenSolaris. E eles acabaram preservando. Eu vou abrir então a pasta pessoal para vocês verem. Ó, como vocês podem ver, o esquema de ícone, o tema de cor, tudo vem então do OpenSolaris, eles acabaram preservando. Agora, como vocês vão fazer a instalação no OpenIndiana? Vocês puderam perceber que não tem nenhuma loja de aplicativo, não tem nenhuma central de aplicativo. Afinal das contas, uma das propostas é uso em servidor, armazenamento de arquivo, é uma das propostas, né? Então eles acabaram não se dedicando numa central de aplicativo. Então vamos abrir aqui no terminal. O que eles vão usar é o PKG. PKG Help. E como vocês puderam ver, esse então é o gerenciador de pacotes. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ativar então o pfexec para vocês usarem o PKG. Dá para usar o sudo normal, mas é recomendado na documentação usar o pfexec. E vocês vão fazer dessa forma: sudo usermod p software installation e o nome do usuário. Vocês dão enter e aí agora vocês vão poder usar o psexec. Agora a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão listar um pacote ou vocês vão pesquisar um pacote para instalar. Como vocês vão fazer isso? PKG search, por exemplo, Xchat. Dessa forma aqui. Ele vai pesquisar, você espera um pouquinho e ele acabou então achando um resultado. Dessa forma aqui. Agora você também pode listar um pacote instalado no sistema. Por exemplo, o Firefox. Vocês podem ver o Firefox, ele também está instalado no sistema, vocês podem ver que vai funcionar perfeitamente. O Xterm, se eu não me engano, também está. O Xterm também está instalado no sistema. E assim vocês podem ir verificando quais pacotes estão instalados no sistema, que aqui vai aparecer algumas informações básicas como a versão. E também vocês podem procurar por pacotes para instalar. Agora você pode atualizar o sistema, daí vocês atualizam com pfexec pkg update. Dessa forma aqui. Ele vai fazer então a sincronização do catálogo para depois fazer a atualização dos pacotes. Após a atualização dos pacotes, você pode agora instalar os pacotes usando pfexec pkg install. Eu vou usar como exemplo o Xchat mesmo. Só como exemplo mesmo, você dá Enter e ele vai fazer a instalação. Ele vai fazer a sincronização e vai fazer a instalação. E como vocês podem ver, terminou a instalação. Então eu vou aqui em aplicações e vamos verificar aonde ele instalou. E como vocês podem ver, o Xchat foi instalado. Agora o que vocês podem fazer? Eu também vou mostrar como exemplo, caso você queira verificar a informação dos pacotes. E daí você vai fazer simplesmente assim, PKG, não precisa do pfexec, info, você Xchat. Dessa forma aqui. Outra coisa que vocês podem fazer é adicionar parâmetro. Vocês vão usar o parâmetro L para fazer a verificação. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai entregar as informações. Agora, como vocês podem fazer a desinstalação? Vocês vão usar o PKG uninstall para fazer a instalação. Ó, dessa forma aqui. pfexec pkg uninstall xchat. Dá Enter e é só aguardar a desinstalação. Tá ali, instalou como Xchat, com HE Xchat. Dessa forma ele instalou, então a remoção vai ter que ser feita com o nome correto.
dessa forma aqui. Assim ele vai fazer a desinstalação. E assim vocês conseguem gerenciar pacotes no Open Indiana usando o PKG. A princípio ele parece meio complicado, mas com o tempo vocês podem perceber que ele é relativamente simples. Então nós vamos fechar e nós vamos concluir. Então tá aí um sistema bem estável, bem seguro para vocês usarem, tanto para servidor, aplicação que de alta disponibilidade, armazenamento de arquivos. Tá aí um sistema que vocês podem estar testando e estar usando, caso ele seja útil para você. Então, para finalizar, se você gostou desse sistema, curta, compartilhe, se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!